A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Estamos agora nesse domingo maravilhoso, no culto da noite, para celebrar o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos reunidos como igreja, sim, ainda que cada um nas suas casas, esse tempo vai passar, a gente vai poder voltar para a igreja à noite, mas como corpo de Cristo, estamos reunidos espiritualmente. E para a glória de Deus, tudo que é digno será dado em honra ao nome do nosso Senhor nessa noite. Tudo que vai ser feito daqui para frente é para a glória do nosso Deus. Por isso, acolhemos a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou muito empolgado, muito feliz, porque a gente tem vivido momentos assim de buscar a face do Senhor e sentimos que grandes coisas vão de acontecer na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, dos nossos pastores, do conselho da nossa igreja e na tua casa, meu irmão e minha irmã. Deus há de derramar bênçãos sem medidas, eu creio nisso, ainda que você enfrentando batalhas, ainda que você enfrentando lutas, saiba que a tua vida ela pode ser um vaso de honra em nome do Senhor, adorando. Por isso, creia que nesse ano de 2021, independente do que está acontecendo, Deus há de brilhar a sua luz e resplandecer o rosto dele sobre a tua casa. E por isso você é convidado nessa noite, juntamente conosco, a bendizer com alegria o nome do nosso Deus. Para isso, eu quero trazer a palavra de Deus para a nossa meditação nessa abertura da adoração, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, onde nós vamos ler ali do versículo 18 até o versículo 24. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, 18 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para fazer o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Essa oração de Davi, plenamente carregada de espiritualidade, essa oração de alguém que está adorando ao Senhor por reconhecer a sua pequenez, é a nossa oração nessa noite. Quem somos nós, Senhor? Quem é o teu povo? E agora esse novo Israel que é a tua igreja, por que que o Senhor nos escolheu? Mas o que temos a dizer, somos o teu povo e te amamos. Por isso Davi, que tinha acabado de ser ungido rei, os filisteus haviam sido derrotados, a presença do Senhor tinha retornado para o povo por causa da presença da arca naquele lugar ali. Davi entende que ele não era merecedor daquilo tudo, muito menos o povo que estava com ele, e ele diz: Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. Quem somos nós? Por isso eu convido você a orar comigo, nessa oração de adoração, como Davi orou, que você possa orar e bendizer o nome do Senhor. Deus, nós estamos felizes na tua presença, porque não há outro semelhante a ti, não há Deus como o Senhor, por isso nós bendizemos o teu nome, queremos ser encharcados da tua glória, da tua unção, para que possamos assim bendizer cada vez mais e louvar e agradecer o teu santo nome. Porque o Senhor tem nos dado muito mais do que pedimos ou do que pensamos, mas muito mais do que as coisas materiais, Senhor. Nós temos a tua graça, nós temos o teu favor em Cristo Jesus, que nos resgatou do velho mundo, que nos resgatou do Egito, aquilo que nos prendia, a Babilônia, aquilo que nos aprisionava.
Nós somos agora filhos teus, trazidos para a família da fé. Somos corpos de Cristo, igreja tua. Por isso celebramos o teu santo nome e fazemos assim, em nome de Jesus, pedindo, recebe a nossa adoração, Pai. Pelo nome do teu Filho, mais uma vez oramos agradecidos. Amém. Bendiga o santo nome do Senhor, celebra Ele no culto dessa noite. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui novamente mais uma noite, cultuando ao Senhor, junto dessa igreja tão amada e tenho orgulho e felicidade de fazer parte. Chegamos no nosso momento de contrição, momento que nós refletimos acerca do perdão de Deus e somos convidados a confessar nossos pecados diante dele. Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 11. Nós vamos ler a partir do versículo 28 ao versículo 30. É um texto muito conhecido e muito importante de nós lembrarmos nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus Cristo então nos diz que Ele chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que o seu fardo é leve. Significa que nós podemos carregar, o que nós podemos passar, estando em Cristo Jesus, é leve, é tranquilo. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, muitas vezes nós pecamos e nós sabemos que por isso decepcionamos a Deus. Sabemos que por isso entristecemos o Senhor numa linguagem que
muitas vezes nós usamos para falar de pecado com as crianças, por exemplo. Mas é verdade, toda vez que nós pecamos, nós deixamos o Senhor triste, não agrada a Deus. Porém, o Senhor diz que nós temos que ir até Ele, uma vez que nós estamos cansados, sobrecarregados. Porque o fardo do Senhor é leve. Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele nos abraça e nos dá perdão. E é por isso que nós temos esse momento aqui, onde você tem a oportunidade de chegar diante de Deus, confessar os seus pecados, na certeza e na fé de que seu fardo é leve, na certeza e na fé de que Ele o abençoa e Ele te perdoa. Então, nesse próximo momento, eu convido você a reclinar sua cabeça e falar com Deus acerca daquilo que você tem para falar durante essa semana. Confesse seus erros, saiba que Ele te perdoa, saiba que Ele é capaz de transformar o seu coração. Nessa fé, esteja comigo em oração. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos perdão, Pai, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por aquilo que nós temos feito que entristece o Senhor. Pai, pedimos para que o Senhor esteja conosco, Pai, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós pecamos e sabemos quanto isso te desagrada e isso incomoda o nosso coração, Pai. Pedimos perdão porque insistimos em pecar, mas temos a fé, Pai, que o seu fardo é leve, temos a fé que o Senhor acolhe aqueles que estão cansados, sobrecarregados, Pai. Nessa fé é que nós estamos aqui em oração, pedindo perdão, sabendo que o Senhor nos acolhe, sabendo que o Senhor estará junto de nós. Senhor Deus, seja conosco, Pai. E obrigado pela cruz. Obrigado porque, pela morte do Senhor Jesus Cristo, nós temos perdão hoje. Obrigado porque o Senhor nos buscou. E hoje nós estamos aqui com esse privilégio de pedir o perdão a Ti, Pai. Senhor, cuida de nós, você com o restante desse culto, com essa noite de adoração, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Que vocês não esqueçam que o fardo do Senhor é leve. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Salmo 117. Louvemos ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que estamos tendo um culto abençoado, porque o Senhor está conosco e nos trouxe aqui nesse momento para podermos refletir sobre essa palavra, no momento de dízimos e ofertas. Queria trazer à memória de todos os amados que estão assistindo esse culto, o texto que está em Lucas, capítulo 21, os primeiros 4 versículos. Eu não vou ler essa passagem porque é uma passagem muito conhecida que fala sobre a oferta da viúva pobre. Mas para que nós possamos nos contextualizar naquele momento, eu gostaria de contar a história que ele está passando. Durante muitos momentos, os evangelhos nos contam Jesus estando no templo, observando as pessoas, orando, ou estando no meio da multidão. E naquele momento em especial, Jesus se encontrava observando as pessoas que estavam dando as suas ofertas. E eis que ele viu muitas pessoas fazendo isso. Eis que ele viu pessoas que eram ricas, colocando altos valores. Mas o texto nos traz a atenção a uma senhora, viúva. O texto diz pobre, e na realidade a palavra que ali é utilizada com a tradução pobre, mostra que ela só foi utilizada naquele texto específico, porque não era uma pessoa pobre, era uma pessoa muito pobre. E aquela pessoa coloca uma pequena oferta, 2 pequenas moedas. E Jesus chama os seus discípulos e diz, olha, todos os outros deram daquilo que estava sobrando. Mas essa mulher, ela deu todo o seu sustento. E aquilo impactou a Jesus. E a pergunta é, por quê? O texto não nos fala o valor das moedas. Fala que são 2 pequenas moedas. Mas quando pegamos para poder estudar um pouco mais sobre esse texto, percebemos que era a menor quantia que podia ser dada como uma oferta. Ela não estava pagando dízimo, ela estava dando uma oferta. E aquelas moedas, 2 pequenas moedas chamadas lepton, são as moedas judaicas de menor valor. Correspondia exatamente a 1,64 avos de um denário. Um denário, para que nós possamos fazer a correspondência, equivale a 1 dia de salário que era pago naquela época. Então aquela mulher, tudo que ela tinha, equivalia a 1,64 avos de um denário. Alguns autores dizem que se nós quisermos comparar com os valores de hoje, o valor que ela colocou ali como oferta equivalia a 1/5 de 1 centavo de dólar. Ou seja, um valor muito pequeno. Mas Jesus traz ao coração do seu povo, ao mostrar aquela história, destacar aquela mulher, e traz ao nosso coração, o seu povo hoje, que não importa o valor que iremos doar, não importa o valor do nosso dízimo, importa se nós confiamos nele, porque tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. Se hoje podemos estar doando algum valor, se nós podemos ofertar algum valor, se nós podemos pagar o dízimo, é porque o Senhor, na sua misericórdia, tem nos sustentado, tem nos dado tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. E que nós, o que Ele pede de nós, não é que entreguemos valores para Ele, mas que nós entreguemos a nossa vida, que confiemos verdadeiramente em tudo aquilo que Ele pode fazer por nós. E é isso que o povo de Deus faz no momento de dízimos e ofertas. Não estamos trazendo valores, não queremos mostrar que podemos mais, não queremos dizer que somos melhores que as outras pessoas, mas queremos dizer, e precisamos dizer, que nós dependemos de Deus, que nós dependemos e sabemos que é o autor, conservador e consumador de nossas vidas.
Se podemos estar aqui nesse momento ofertando, é porque o Senhor cuidou das nossas vidas. Não só para que nós pudéssemos ter o sustento, mas que a gente pudesse superabundar, para que nós pudéssemos sustentar aqueles que necessitam. E com os valores aqui doados por toda a igreja, por todos aqueles que são tocados por Deus em seu coração a sustentar essa obra, é que nós podemos fazer todo o sustento da casa de Deus, o sustento daqueles que necessitam, que estão passando por algum tipo de necessidade, onde podemos ajudar através de pagando alguma conta, conseguindo algum remédio ou até uma cesta básica. E é isso que eu e você precisamos colocar no nosso coração. Devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus faz por nós a cada momento, porque Ele tem nos sustentado. Podemos olhar para trás e dizer, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. E podemos também, como aquela viúva, podemos acreditar, confiar e nos sentir seguros nas mãos do Senhor. Nesse momento, está passando na sua tela, né, a conta da igreja. Também está passando um QR Code que você pode apontar o seu celular e vai ter também acesso a esses dados. Aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, aquilo que o Senhor tem feito chegar à sua casa, saiba que é para você e para aqueles que o Senhor tem te dado a oportunidade de ajudar. Não segure nas suas mãos aquilo que você pode fazer pelo seu próximo. Que Deus esteja te abençoando nesse momento. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos, Pai, que Tu não observa valores, Tu não observa, Senhor, aquilo que podemos fazer, mas, Senhor, Tu nos dá a oportunidade de participarmos da Tua obra. Obrigado, Pai, porque Tu confiaste a cada um de nós o sustento diário para que nós tivéssemos o pão, para que tivéssemos o alimento, para que tivéssemos um lar, para que tivéssemos roupas para vestir, um teto para nos proteger. E agradecemos, Senhor, porque sabemos que só das Tuas mãos poderíamos receber isso. E agradecemos mais, Senhor, porque sabemos que recebemos muito mais do que o necessário. Porque o Senhor tem nos dado, o Senhor, o suficiente não só para nós, mas podemos também sustentar a Tua obra. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que no seu coração têm tido esse entendimento através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa estar nos capacitando a confiar cada vez mais em Ti, Senhor, e confiarmos que temos que também participar da Tua obra. Capacita-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor, como ajudar, e que nós possamos, Senhor, através da sabedoria deste conselho, multiplicar os valores aqui confiados, para que possam se transformar no sustento do Teu povo que necessita. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora nesse momento do culto do Senhor, em que estaremos ouvindo o Senhor nos falar através da sua palavra que será ministrada pelo anjo da nossa igreja, nosso pastor efetivo, o reverendo Vladimir Soares de Brito. Assim, nesse momento, gostaria de convidar os irmãos e as irmãs e todos os que estão conosco nesse dia, nossos amados visitantes, para que possamos ler juntos o Salmo de número 119, no seu versículo 34, que assim diz a palavra do Senhor. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Queridos irmãos, vamos nesse momento agora nos unirmos em oração e rogar ao nosso Deus, através do seu Santo Espírito, que esteja lançando luz sobre nossas mentes, nossos corações, para a compreensão da sua palavra. Se você puder, onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, Deus querido e amado, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos mais essa vez ouvir o Senhor falar ao nosso coração de uma forma tão especial, nesse momento apicial do culto do Senhor, Pai. Não que o Senhor não tenha nos falado, porque o Senhor já nos falou através das orações, dos louvores que a Ti foram entregues, Senhor, pela Tua igreja, com nossos corações agradecidos, Senhor, pois só Tu é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós Te agradecemos, Pai, por esse momento único e Te pedimos, a Deus, que o Teu Espírito Santo venha lançar luz aos nossos corações e nossas mentes, iluminar o nosso pregador, anjo da Tua igreja, reverendo Vladimir, nosso pastor efetivo, para que, Senhor, ele possa trazer a Tua vontade aos nossos corações, assim como o Senhor iluminou na preparação dessa mensagem,
assim também o conduza e ilumine a todos nós, Senhor, para que nós possamos muito mais que receber a Tua palavra como informação às nossas vidas, mas que nós possamos ser transformados por ela, nós possamos entender, Senhor, o que Tu tens para nós, o que Tu queres de nós, de cada um de nós, que a gente possa também guardar a Tua palavra e assim colocar em prática nas nossas vidas. E talvez, Senhor, essa Tua palavra esteja chegando hoje pela primeira vez ao coração de muitos que recebem essa transmissão desse culto, e nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo já tenha regado cada um dos Teus corações, para que possa, Senhor, assim a Tua palavra chegar e encontrar uma terra boa, a produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Assim, Senhor, nós oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, queridos visitantes, ouçamos o Senhor a nos falar, nós que estamos ansiosos por ouvir a sua palavra. Deixo aqui um grande abraço fraternal a cada um dos irmãos e irmãs e todos que conosco se encontram, desejando que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e as vossas preciosas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, de Cristo Jesus, Redentor nosso. Estamos juntos mais uma vez no nosso culto das 19 para honrar, glorificar, bendizer, interceder e agora ouvir a palavra do Senhor. Palavra que nos chega de forma bendita, de forma abençoadora, sempre eficaz, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir os propósitos e os intentos do nosso coração. É uma grande honra, é uma grande alegria para nós, pregadores, podermos estar com o povo de Deus ministrando, abrindo o coração, ouvindo a voz do Senhor. E é o que nós faremos agora. Quero convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas numa das passagens mais conhecidas, mais faladas, anunciadas do Novo Testamento. Uma passagem que nos situa no momento que estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje pela manhã, o reverendo Maurício trouxe a belíssima reflexão acerca de um texto impactante, que é o texto da oferta da viúva pobre. E esse momento que Marcos nos narra, a última semana de Jesus, enquanto Verbo encarnado, preparando-se para a sua ida ao Calvário, é exatamente nesta semana que o Senhor profere as palavras que nós vamos ler agora no Evangelho de João. Então abra aí as Escrituras Sagradas na sua casa agora, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando este culto conosco, já conectados aqui, não nas ondas apenas da internet, como eu falo, da grande rede, mas nas ondas do coração, nas ondas do Calvário, nas ondas do túmulo vazio. Bendito seja o nosso Deus. Então, abra aí João 14, nós leremos do verso 1 ao verso número 6. Como eu disse, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Novamente leio o verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Já oramos, já buscamos a iluminação do Espírito Santo de Deus e rogamos também agora que só Ele, que tem a capacidade de nos conduzir à clara, inequívoca mensagem do Evangelho, que Ele nos use para a glória do Seu nome agora
Que o Espírito Santo fale ao coração nosso aquilo que a palavra tão lindamente colocou. Que assim seja. Amém. Amados, quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa pergunta é uma pergunta que impacta a humanidade desde aquela noite maravilhosa em Belém, da Judéia, quando a noite se transformou em dia e o dia de Deus invadiu a noite humana na pessoa de Jesus, quando a glória celestial cerca os pastores que estão no campo e eles, maravilhados com o que estavam vendo, escutam da milícia celestial, do exército de anjos que ali estava, a seguinte fala: não temais, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Corram, vão até lá, encontrareis a criança envolta em faixas na manjedoura. E eles correram, e chegando aonde Jesus estava, o menino Jesus, o bebê que acabara de nascer, eles o adoraram. Quem é Jesus? Essa é a pergunta que permeia todo o Novo Testamento. É a pergunta que permeia mais de 2000 anos de história, a ponto de separá-la em antes dele e depois dele. Para muitos, Jesus foi um grande líder, um grande mensageiro, um homem que fez o bem. Para muitos, Jesus foi um grande profeta, uma mente iluminada, um luzeiro da humanidade. Para nós, cristãos, reformados, o Senhor Jesus é infinitamente mais do que tudo isso. Sem dúvida que Ele é o maior dos mestres, sem dúvida que Ele é o maior dos psicólogos, e qualquer título que você queira dar ao Senhor Jesus será sempre o maior. Mas Ele é infinitamente mais do que isso. E nessa noite eu quero partilhar com você, meu irmão, minha irmã, com você que está aqui nos ouvindo e acompanhando e louvando a Deus conosco no culto das 19, eu quero falar com você sobre a unicidade de Jesus Cristo. A unicidade de Jesus Cristo. O contexto da passagem que nós acabamos de ler, como eu disse, situa-se às vésperas da cruz, às vésperas do Senhor entregar a sua vida, entregar o seu corpo, como Ele lindamente na ceia definiu, o pão vivo que desceu dos céus, no Calvário dar-se por nós, resgatar-nos ali, cumprir o plano redentivo de Deus. E aí a gente entende, ao olhar para o Calvário, ao olhar para a cruz, aquela frase que João Batista exclama quando o Senhor, uma das vezes que o Senhor passou por ele, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Cordeiro Pascal, na visão construída lindamente por Paulo, o Senhor se ofereceu por nós. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Porque Deus se fez homem, né? Uma frase que acompanhou os debates teológicos da igreja durante séculos. Cur de homo. Porque Deus se fez homem para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa passagem situa-nos exatamente na última semana do ministério público de Jesus. A cruz está já lançando a sua sombra sobre o nosso Senhor. Ele está a poucas horas de ser entregue, julgado e, por nós, ir à cruz. E ele, então, consola os discípulos. E eu queria chamar muito a sua atenção em relação a isso, porque o Evangelho de João, ele é composto bem depois da circulação de Marcos, de Mateus e de Lucas. João é o último evangelho que a igreja toma ciência no primeiro século, né? Já no finalzinho do primeiro século. E João, ele tem muito conteúdo. Muitas passagens joaninas são apenas de João. Por isso nós chamamos Mateus, Marcos e Lucas
de evangelhos sinóticos, porque os evangelistas, eles narram o ministério de Jesus numa mesma visão, numa mesma sinopse. Por isso os evangelhos sinóticos, as passagens comuns entre os três são intensas. João, ele já traz muitos conteúdos exclusivos do ministério, do ensino, da fala do Senhor Jesus. São chamados os ditos joaninos. E principalmente os capítulos 14, 15, 16 de João, é uma fala que Jesus ministra ao coração dos discípulos um pouco antes de ser preso, um pouco antes de cear com os apóstolos na Páscoa judaica, instituindo a Santa Ceia. Só João traz esse conteúdo que é maravilhoso. Ler o capítulo 14, 15, 16 de João e cair no capítulo 17, que é a oração sacerdotal do Senhor Jesus, arrepia o coração da gente. É lindo ler essa passagem, esses capítulos de uma só vez. Eu quero estimular você a ler esses capítulos de um só fôlego, como nós falamos. É realmente maravilhoso. E o grande teor dessa passagem, desse conteúdo, é Jesus consolar os discípulos. Jesus vai preparando o coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para o que iria acontecer, para a cruz do Calvário, para mostrar que ele iria entregar a sua vida em resgate de muitos, como eu disse, e ressuscitar ao terceiro dia. Por isso, vejam o primeiro versículo que nós acabamos de ler do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, não se atemorizem, não se entristeçam. O Senhor está dizendo, eu volto para o Pai. Inclusive, nesse conteúdo, os capítulos 14, 15 e 16 de João, o Senhor Jesus fala muito do Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que viria agora sobre a igreja para preparar a igreja, para instrumentalizar a igreja para o retorno do Senhor nos ares, para a redenção eterna, para o estarmos para sempre com Ele. E Jesus então inicia consolando os apóstolos. E ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, quando eu for, voltarei, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E quando o Senhor então profere esta fala, Tomé vem à frente e diz, Senhor, mas nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E então Jesus fala esse verso 6, que é de lermos de joelhos. O Senhor Jesus responde, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A unicidade de Cristo Jesus. O Senhor diz, eu sou o caminho. Reparem, e é importante enfatizarmos isso, e nunca será demais nós enfatizarmos isso, o Senhor Jesus não diz eu sou um caminho. No grego, a construção é única, é de unicidade. Eu sou o caminho, rodós em grego. A palavra rodoviária na língua portuguesa origina-se de rodós em grego, que é caminho. O Senhor Jesus diz, eu sou o artigo definido no grego nesse versículo aqui. Não sou um caminho, não sou uma das hipóteses de chegar a Deus. Eu sou o caminho. Ele é centralista, ele é único. Ele é o único caminho que nos torna novamente em contato com o Pai, que nos leva, que nos conduz. O único caminho pelo qual devemos seguir. Jesus é o único caminho. E é interessante, amados, que antes dos cristãos, daqueles que seguiam a Jesus, dos discípulos de Jesus, serem chamados cristãos, né? Lucas nos conta que os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Antes deles terem esta nominação, os discípulos de Cristo eram conhecidos como aqueles do caminho. Os do caminho, porque seguiam a Jesus, que é o caminho.
Jesus é o caminho único. Não há outras formas, não há outras hipóteses de chegarmos a Deus, de alcançarmos a redenção, de sermos salvos, a não ser pelo caminho que é Jesus. Essa frase, todos os caminhos levam a Deus, ela pode ser muito bonita romanticamente falando, mas ela não tem nenhuma fundamentação bíblica, por isso ela não é bonita coisa nenhuma. Ela é um equívoco, ela é uma heresia. A palavra de Deus, em momento algum, partilha a via da redenção com alguém que não seja o Senhor Jesus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem e habitou entre nós. Só ele cumpre, exaure cabalmente o plano redentivo da Trindade, que foi buscar e salvar o que se havia perdido. O homem pecou, não tem como voltar a Deus, não há outra forma de voltar a Deus, não há outro caminho para voltarmos a Deus a não ser Cristo. Ora, se houvesse uma outra forma, se houvesse um outro caminho, se houvesse uma outra hipótese da humanidade retornar à comunhão com Deus, ser perdoada do seu pecado por obras, por sucessivas reencarnações, se houvesse um outro caminho, vocês não acham, queridos irmãos, que o nosso Deus optaria a nos revelar isso, a nos conduzir por isso? Você acha realmente que ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu, caminhou as nossas dores, foi à cruz, entregou-se como sacrifício para a nossa redenção por esporte? Não! É porque essa é a única forma de salvar o ser humano. Ele é o caminho, não há outro. Cristo Jesus é único, não há outra maneira de nos encontrarmos com Deus, não há outra maneira de voltarmos para casa, não há outra maneira de termos os nossos pecados perdoados, a não ser em Cristo Jesus. Porque há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Eu sou o caminho. Eu vim para buscar o que se perdera, ele falou. Cristo é a única junção entre a humanidade pecadora e o Deus justo, que também é amoroso, mas é justo. Não nos esqueçamos da justiça do Senhor. Jamais. Por isso, alguém teria que pagar pelo nosso pecado. Alguém teria que cancelar o escrito de dívida que era contra nós. E o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, o único caminho, pegou esse escrito de dívida e o cravou na cruz, perdoando-nos, limpando-nos com o seu sangue. No sangue de Jesus há remissão de pecados. Amados, Cristo é o caminho. Não há outra prática, não há outra forma, não há outra maneira, não há outra construção, não há outra especificidade de redenção que não seja o caminho. Cristo é o caminho, o único que nos leva a Deus. Mas o Senhor Jesus não expressa a sua unicidade apenas em ser o único Redentor, o único Salvador, o único caminho que nos leva novamente à casa do Pai. E nós temos que andar por esse caminho. Como Paulo diz, assim como recebestes a Cristo, andai nele. Cristo é caminho que nós permanentemente estamos. Nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Cristo é o nosso caminho, Cristo é a única redenção. Mas também diz o Senhor, eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Novamente aqui nós temos o caráter da unicidade. Novamente aqui o artigo definido é muito importante. Muitos irmãos falam esse versículo, eu sou o caminho, a verdade, não, e a verdade. No grego há uma ênfase muito grande, como se o Senhor Jesus estivesse claramente pontuando que ele é a verdade.
Ele é o caminho, ele é a verdade. Não há outra verdade. Não há outra proclamação a não ser ele. Ele é a verdade. O mesmo apóstolo João, no capítulo 8, vai dizer para nós que Cristo disse: aquele que conhece a verdade, esse se liberta. As cadeias do pecado caem. A liberdade de coração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é essa verdade? É uma verdade religiosa, cultica, ideológica? Não, é uma pessoa. A verdade para nós é Cristo. Dele promanam todas as verdades, com S no final. Ele é a verdade. Em grego, aletheia, a verdade pura, inequívoca, a verdade que nos liberta, a verdade que dá paz ao nosso coração. Quando você e eu cremos em Cristo, quando eu e você abrimos o nosso coração para Ele, quando eu e você vivemos e andamos no caminho que é Cristo, a verdade que é Cristo passa a ser a bússola da nossa vida. Por isso ele disse: aquele que me segue não andará em trevas. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. E a verdade que é Cristo suplanta todas as mentiras, todas as caducidades, todas as falsidades religiosas, teológicas, cultuais, históricas. Amados, Cristo nos liberta. Crer em Cristo e viver em Cristo, andar em Cristo, é aquilo que nos torna capazes de defender a verdade que é Ele. Essa verdade eterna, essa verdade onde não há sombra de variação. Cristo é a verdade que nos proclama o amor de Deus, o carinho de Deus, a verdade que nos proclama e que anuncia para nós a cada dia que as misericórdias do Eterno se renovam a cada manhã. A verdade que se tornou carne lá em Belém, da Judéia. A verdade que se revela, que se mostra na palavra de Deus. Por isso mesmo João, no capítulo 1, vai dizer que Cristo é o Logos, a palavra do Senhor que se fez carne. E Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que tendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o primogênito de todas as coisas. Essa é a verdade que floresce a nossa vida, que nos enche de esperança, que nos enche de certeza. Esta é a verdade que não nos conduz no obscurantismo, na escuridão. Essa é a verdade que nos amarra, que nos amálgama, que nos liga ao nosso Deus de uma forma eterna, permanente. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas eu as tenho em minhas mãos e ninguém as arrebatará de mim. Esta é a verdade que nos ensina e proclama que o Senhor nos ama, que o Senhor se deu por nós, que o Senhor ressuscitou por nós e nós somos as suas ovelhas, cuidados por Ele, amparados por Ele, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Esta verdade que transparece nas Escrituras, que nos conduz para portos firmes, que nos conduz para rochas firmes, o rochedo da nossa salvação, e não para as dúvidas, e não para a escuridão dos passos que não sabemos por onde estamos dando ou para onde vai nos levar. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade única, absoluta, a verdade ímpar. Ele é a verdade. Como os reis perguntaram, como os príncipes questionaram, como o povo quis saber e aprendeu, Cristo é a verdade eterna e única de Deus. E finalmente, Ele também se revela e nos ensina nesta noite uma linda expressão de João 14,6, como eu disse, é um texto
para lermos de joelhos: eu sou a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E como eu falei há alguns domingos atrás aqui, a expressão no grego nessa passagem, e sempre que se refere ao Senhor Jesus, aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos comunica: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Ele disse, é a palavra grega zoe. Não é a palavra bios, que veio dar na nossa língua portuguesa a palavra biologia, o sentido de vida orgânica, a vida que comemoramos ao nascer, a vida que comemoramos ao ser concebida no ventre materno. Não é o bios apenas, é muito mais do que o bios. A unicidade de Jesus é a vida. Ele é a vida perfeita. Ele é a vida intensa. Ele é a vida de Deus para nós. Por isso a morte não pôde retê-lo. Por isso ele vai à cruz, morre na cruz, poucas horas depois de ministrar essa palavra aos discípulos, como eu falava, aos apóstolos. Ele vai ao Calvário, entrega a sua vida, derrama a sua vida, verte o seu sangue por nós no madeiro, como cordeiro pascal, que tira o pecado do mundo, e ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo, porque ele é a vida, e a vida é a luz dos homens. Amados, Cristo é a vida. Cristo, então, é o caminho de verdade e o caminho de vida. O Senhor é aquele que veio para que eu e você não mais estivéssemos subjugados pela morte. E a morte, amados, ela não acontece apenas uma vez. A cessação da vida orgânica acontece naquele momento que nós falamos, comunicamos, fulano morreu. Mas quantos estão mortos, como diz as Escrituras, nos seus delitos e pecados? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade dos homens, a vontade das trevas, das potestades que habitam essa criação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Estou repetindo a linda passagem de Efésios 2, quando o apóstolo Paulo nos ensina isso, que ele é a vida, que ele veio para nos dar vida, o perdão, a verdade que liberta, a verdade que quebra os grilhões, a verdade que é Cristo, a verdade que perdoa, que regenera, que nos dá vida, justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus, temos vida com Deus, temos comunhão com Deus, temos caminho com Deus, que é Ele mesmo. Essa é a vida do Senhor, que espanca a morte e qualquer forma de morte, que espanca toda angústia, toda tristeza, toda culpa, todo choro, todo temor, todo medo, toda fragilidade, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer pandemia, toda e qualquer isolamento humano. Deus nos dá vida em Cristo Jesus. Ele é único, ele é a única vida de Deus. Quando naquela noite em Belém, os profetas, os pastores, estavam no campo e a graça lhes chegou, dizendo a eles: vão, corram, o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vão lá, porque a vida prevaleceu. A vida que é Cristo sempre prevalece.
Cristo, como eu gosto de falar, e é isso que as Escrituras me ensinam, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é o grande sim de Deus a nós, a humanidade caída, pecadora, morta em seus delitos e pecados. E Deus vem, Deus visita os cemitérios das nossas almas, sopra, o Espírito Santo sopra o seu sopro de vida, o seu sopro que é Cristo, e o Senhor lança fora a morte. E aquela visão linda do profeta, quando ele vê um vale cheio de ossos secos. A humanidade era assim antes daquela noite de Belém, um vale de ossos secos, um vale de lágrimas, um vale de sofrimento, um vale de morte. E Deus diz ao profeta, olha de novo. E quando ele olha, o Senhor sopra sobre aquele vale e aqueles ossos secos começam a se juntar, começam a se unir, e ao em volta deles a carne, o sangue começa a brotar, a surgir, a aparecer. E onde era um vale de ossos secos, o profeta olha e vê um vale cheio de exércitos do Senhor. Amados, é isso que Deus faz na nossa vida. Nós que estávamos no monturo é lixo, nós fomos tirados do monturo e fomos colocados à mesa com os príncipes do povo de Deus. Por quê? Porque Jesus é a vida que vence a morte, a vida que não se subjuga a absolutamente nada. Ele é a vida. E Deus está soprando hoje sobre nós. O Espírito Santo está soprando sobre nós, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo, meu irmão, minha irmã, nesta noite, a abrir o seu coração para Cristo Jesus, a fazer o que eu fiz, ou melhor, a experimentar hoje o que Deus me fez experimentar quando eu tinha 14 anos de idade, quando Ele soprou sobre a minha vida e me fez crer nele, e me conduziu para Ele, e me colocou no caminho que é Cristo, abriu meu coração para crer na verdade que é Cristo, e me encheu da vida que é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A unicidade de Cristo Jesus. O único, o único, o único. Ninguém vem ao Pai, diz ele, senão por mim. E eu quero fechar essa mensagem frisando essa palavra que ultima o versículo 6. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai. E a tradução é maravilhosa, é correta. No grego, a ideia é exatamente essa. Não há no grego a possibilidade de você traduzir ninguém vai ao Pai. Jesus não aponta um caminho. Jesus não aponta uma verdade. Jesus não aponta para um estilo de vida. Jesus aponta para si. Ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque em João 10, o Senhor Jesus disse, e João narra, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Por isso ninguém vem ao Pai. Eu e o Pai somos um. Cristo aqui está nos ensinando a realidade da Trindade. Um Deus único que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Eu quero convidá-lo nesta noite a ir a Jesus, a ir ao Pai, a ir ao Espírito Santo, através dele, no caminho único que é Cristo. Quero convidá-lo a crer na única verdade, na verdade que liberta, na verdade que espanca as trevas, na verdade que nos conduz, que é Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo
a abraçar, a agarrar a única vida possível, imaginável e bendita, que é Cristo Jesus, no seu dia a dia, na sua história. Vamos fazer isso. Feche os seus olhos agora. E eu quero orar com você que está me ouvindo nesta noite, com você que está conosco aqui. Quero convidá-lo a abrir o seu coração para a graça de Deus em Cristo Jesus. Para o Senhor, que é o único caminho, que é a única verdade, que é a única vida. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, porque Cristo veio para nós. Cristo, nós te bendizemos, Senhor Jesus. Ó Senhor, tu viestes por amar, porque desejastes buscar e salvar o que se havia perdido. Tu viestes até nós, tornando-se carne, indo ao Calvário, ressuscitando. E obrigado por nos ensinares agora, por nos ensinares, Senhor, que Tu és o único caminho. E nós queremos andar em Ti. Queremos estar unicamente em Ti. Obrigado por nos ensinares, Senhor Jesus, que és a única verdade. E é esta verdade que queremos crer. Só nela, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Queremos crer unicamente em Ti e em tudo que ensinastes e revelastes na Tua palavra. Senhor, obrigado, porque nos ensinas, como fizestes agora, que és a única vida verdadeira, caminho de vida, vida em verdade. Esta vida abundante, esta vida maravilhosa que preenche, que vence a morte, que vence a solidão, que vence a angústia e o medo. Oh Deus, obrigado pelo Teu amor. Derrama agora sobre todos que estamos aqui orando, falando contigo. Derramas da Tua presença, da Tua graça, do Teu favor. Toca o coração daqueles que ainda não estão caminhando em Ti, que ainda não creem na verdade que Tu és, que ainda não têm a vida que viestes nos dar. Tem misericórdia deles, Senhor. E agora os trazes à Tua presença. Sim. Oh Deus, assim nós oramos. E rogamos que para a Tua glória estejamos todos unicamente em Cristo Jesus. Pois só Ele era, é e há de vir. Em Teu nome nós Te bendizemos, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe você, querido, querida. Uma grande semana. E lembre-se, só Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Deus o abençoe. Irmãos, receber a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a ação transformadora do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.